Olá, seja muito bem-vindo a essa aula sobre óleos essenciais na gestação. Meu nome é Crisna Cerejo, atualmente qualificada ao nível de Blue Diamond na doTERRA. E eu conheço os óleos essenciais há 5 anos que eu uso na minha família, sou mãe de 3, não conheci na minha primeira gestação. E eu posso dizer para vocês, depois que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu tive 2 gestações com essa nova experiência. E foi totalmente diferente a forma que eu cuidei das 2 últimas gestações comparado à minha primeira. Mas vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente vai falar é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que óleos essenciais e não remédios? Primeira coisa, é muito importante que você respeite a sua natureza. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar recebendo sintéticos externos para que ele possa se cuidar. Tudo que a gente precisa, a gente encontra na natureza. Quando você opta por um cuidado natural, você está evitando efeitos colaterais conhecidos e desconhecidos, considerando que existem muitos medicamentos que são liberados e pouco tempo depois eles são suspensos porque foi descoberto algum efeito que era mais danoso do que o benefício que ele prometia. Dar suporte aos nossos sistemas do corpo e não só mascarar sintomas, como muitos medicamentos fazem. O óleo essencial diferente, quando você usa um óleo, ele tem efeitos colaterais do bem. Na verdade, ele tem benefícios colaterais. Você usa para uma coisa e ele vai trazer o equilíbrio do seu corpo como um todo, vai atuar na raiz do problema. Com isso, você economiza muito mais tempo e dinheiro com outros tipos de cuidados e evita sobrecarga dos rins, do fígado, desenvolvimento de superbactérias. Você sabe que quando você usa, por exemplo, um antibiótico para tratar uma bactéria, depois você tem que usar um mais forte porque aquela bactéria ela ficou mais resistente, não é assim? Olha só essa reportagem aqui, ela me chama muita atenção. Medicamentos para azia na gravidez podem estar ligados à asma no bebê, sugere estudo. Então tá aqui um ponto fundamental para você buscar sempre soluções naturais como a sua primeira linha de defesa. Nesse estudo lá da revista Crescer, diz que algumas substâncias de medicamentos utilizados para essa finalidade podem causar alterações oculares e no sistema digestivo, além de lábio leporino. Outra aqui, ó. Suspensa a importação do insumo farmacêutico ranitidina. O mesmo Label, Antac, um óleo ou um remédio usado para enjoos, para suporte do sistema digestivo. Eu, por um acaso, usei esse Vonal da Anvisa aqui, ó, que logo depois saiu uma reportagem de que ele não estava mais sendo indicado, depois voltou e tal, tá bom? Então, o Label, por exemplo, foi um outro remédio que foi indicado também quando a minha filha nasceu para a questão de refluxo. Tudo eu usei óleos essenciais como primeira linha de defesa. Especialistas alertam sobre riscos do uso do paracetamol em gestantes. Olha só, segundo o alerta feito por pesquisadores dos Estados Unidos, o uso do paracetamol em gestantes está associado ao maior risco de problemas neurológicos, como déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, dificuldade de linguagem e outras más formações do bebê. Aqui, olha só, vamos ter daqui a 20 anos uma criança autista em cada núcleo familiar. Essa é uma reportagem recente, de 2022, publicado no Rádio Senado. Você pode dar um Google aí e pesquisar. E aqui a gente tem opções para substituir isso. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente está falando com base na bibliografia disponível na tela aqui para vocês, então com base em literatura, artigos científicos e também a minha experiência. Primeira coisa, diretrizes de segurança para qualquer óleo, não só para gestantes. Você tem que usar óleos puros, de grau terapêutico, óleos que você conhece a procedência. Não basta dizer que é puro. Esse óleo ele tem que ser potente, genuíno, autêntico, sujeito a rigorosos testes. E com toda certeza, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando da doTERRA, a única empresa que nos dá essa garantia. Entender a função de cada óleo. Ao utilizar os óleos, eles são puros e potentes. Então você precisa ter essa consciência de que eu estou utilizando um óleo para essa finalidade. Por exemplo, eu não vou usar
um hortelã-pimenta para que eu possa dormir, se ele tem uma função mais estimulante. Eu preciso entender a função de cada óleo. Não achar que com um único óleo eu vou resolver todos os problemas. Eu já ouvi pessoas me perguntarem assim, Krishna, eu tô com uma dor de barriga aqui, mas eu só tenho tal óleo, turmeric, só tenho cúrcuma, como é que eu faço? E aí, nem sempre aquele óleo que você tem em casa, não que ele não possa dar um suporte, porque os óleos eles têm uma infinidade de compostos químicos que interagem com o nosso organismo. Então, de fato, com um único óleo eu consigo resolver muitas coisas, mas tem aqueles que são mais indicados para uma determinada demanda e você precisa saber disso, buscar ajuda com um consultor de bem-estar e se empoderar mais sobre o assunto. Utilizar de forma prudente. No primeiro trimestre, o bebê ele se desenvolve em um ritmo muito acelerado, então você precisa ser mais cauteloso durante esse período em toda a gestação. Cuidado com as diluições, com as dosagens. Os óleos são 50 a 70 vezes mais potentes do que a planta. Então você não precisa usar uma quantidade absurda, como se eu já vi pessoas, o medicamento é uma gota por quilo. Não, aqui não é assim, tá bom? Inclusive é por isso que a gente diz que você economiza muito mais utilizando óleos essenciais. Atentar para as formas de uso. Existem 3 formas de uso dos óleos, que é a forma aromática, tópica e interna. Na gestação, a forma aromática é a mais segura, tá? Prefira pecar pela cautela, o menos é mais. Isso aqui é fantástico. Prefira usar uma quantidade pequena, repetidas vezes, do que uma quantidade grande de uma só vez. E considere a fonte que você vai estudar. Na internet a gente vê muita coisa aleatória, inclusive estudando para fazer esse treinamento aqui para vocês, eu vi um material de uma aromaterapeuta que ela falava uma bobagem, eu não vou expor aqui, mas uma coisa que não fazia sentido, totalmente fora da literatura, em que pese ela ter utilizado a literatura para, assim, diz que usou, né, para preparar aquele material. Olha só essa nota super importante que a gente encontra no livro Aromaterapia Clínica. Não há registro de fetos anormais como resultado de uso normal de óleos essenciais, seja por inalação ou por aplicação tópica. O uso dos óleos essenciais é de uma tradição milenar, diferente do medicamento, que é estudado em laboratório, é testado ali, vai para ser comercializado e muitas vezes ele sai de circulação. A gente nunca viu um óleo essencial sair de circulação, né? É natureza. Então, se você recebe a orientação de usar uma gota de óleo essencial diluída em 10 ml de óleo de coco, use dessa forma, tá bom? Esse é um uso normal, ou então 10 gotas para 10 ml de óleo de coco. Use assim porque esse é um uso normal e ele não vai afetar o seu bebê. É diferente da pessoa ingerir um vidro de 15 ml. Isso é totalmente anormal. Então, apesar de não ter nenhum registro na literatura sobre isso, é claro que pode trazer sim algum efeito por conta da irresponsabilidade, não só por conta do feto. Qualquer pessoa que vá usar de forma indiscriminada, ela pode se prejudicar sim. Óleos seguros por trimestre. Então, primeiro trimestre, a gente tem a lavanda, camomila romana, gengibre, limão, manjericão, gerânio, melaleuca, peppermint. Vocês vão entender um pouquinho aqui sobre esses óleos. No segundo trimestre, todos do primeiro, mais cítricos, ylang-ylang, serente, balance, olíbano. Terceiro trimestre, helichrysum, tomilho, elevation e todos os outros que já estavam liberados, tá bom? O que evitar? Uso excepcional e por um curtíssimo período. Óleos que contêm cânfora, como por exemplo Deep Blue, canela, cravo, orégano. Eu, por exemplo, usei Deep Blue para dor nas costas. Quando eu estava com uma dor insuportável ali no terceiro trimestre, eu usei esse óleo essencial, só que bem diluído e por um curtíssimo período. Não é que eles são proibidos, tá bom? Mas você tem que usar de forma excepcional. Nunca usar alecrim, salves clareia e fenel, proibidos durante a gestação. E usar com cautela, Zengest, Guard, Brief. O que é esse usar com cautela, Krishna? Prefira o uso aromático do que o uso interno. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Nossa, se eu usar só inalando eu vou ter um resultado? E aí eu coloquei essa imagem aqui para você ver que
independente da forma de aplicação, de utilização do óleo, ele vai chegar na sua corrente sanguínea. Quando você faz um uso tópico na pele, ele é absorvido e ele vai direto para a corrente sanguínea. É a forma até mais rápida. Quando você vai inalar, você vai ter um efeito para o sistema respiratório e depois corrente sanguínea. Ou as moléculas desse óleo, elas sobem para o seu sistema límbico, que ele está ligado ao sistema olfativo. E aí você tem um benefício para a parte emocional, memórias, emoções. A outra forma é por ingestão. Quando você ingere um óleo essencial, ele ainda vai ser metabolizado pelos seus intestinos para depois ser absorvido na corrente sanguínea. Então não pense que, eu vou ingerir para ser mais eficiente. Não, a forma cutânea e inalatória também são eficientes e vão chegar ali na corrente sanguínea, às vezes até mais rápido do que se você ingerir. Então vamos falar de principais demandas das mulheres grávidas, desconfortos estomacais. Eu trago aqui 3 opções de óleos que toda mulher precisa ter naquele período de o início da gestação, muito enjoo, muito vômito, mal-estar. No terceiro trimestre já vem aquela azia sem fim, parece que o bebê começa a apertar o tempo todo, a gente está sentindo azia. Então a gente tem aqui gengibre, limão e zengeste, opções seguras para você utilizar na gestação. Vamos falar do gengibre? Seguro nos 3 trimestres. Quando você for utilizar na pele, esse óleo é considerado um óleo quente, então você precisa diluir com óleo de coco, ok? Sempre que for aplicar, de acordo com a diluição que eu vou trazer para vocês também. Indicado para alívio de náuseas, enjoo matinal, perda do apetite. Eu lembro que a minha irmã falou assim, nossa, ela tá gestante e tá assistindo aqui essa live, e eu indiquei o gengibre para ela no início da gestação, e ela, eu não tô aguentando esse cheiro do gengibre. Aí eu, tudo bem, se você não tá aguentando o cheiro, então aplique na região da barriga. Então, você tem as 3 opções de utilizar esse óleo, aromático, tópico ou interno, tá bom? Para desequilíbrio de açúcar no sangue, muitas mulheres sofrem também com questão de diabetes gestacional, então esse é um excelente aliado. Para a questão da memória, do auxílio cerebral que você vai precisar na gestação e depois da gestação, depois que o bebê nascer. Tem propriedades anti-inflamatória, antiespasmódica, analgésico, descongestionante e um neurotônico. Lemon também seguro nos 3 trimestres. Agora a gente precisa ter um cuidado por ele ser fotossensível. Se eu for aplicar na pele, eu tenho que dar um descanso de pelo menos 12 horas até a exposição ao sol. Indicado para azia, refluxo, congestão, muco, nariz escorrendo e alergias, então ele também é bom para o sistema respiratório, para o funcionamento correto do intestino. Muitas mulheres reclamam de prisão de ventre, para edema e retenção de líquido, outra reclamação constante, inclusive no terceiro trimestre, para limpeza linfática, emagrecimento saudável. Tem ação antisséptica, é diurético, antioxidante, mucolítico, é um poderoso detox. Eu indico você usar esse óleo todos os dias e pode ingerir esse óleo, tá bom? É super seguro, mulherada. Desengordurante também, tanto para gordura no fígado, como até para limpeza da sua casa. Então, se você quiser substituir os seus produtos de limpeza por produtos mais naturais, porque até os produtos de limpeza que você inala na sua casa, eles vão trazer alguma consequência para o seu organismo e você pode pesquisar isso aí na internet, você vai ver. O efeito da aromaterapia por inalação de limão na náusea e vômito na gravidez. Esse aqui é um ensaio clínico duplo cego, randomizado e controlado. Krishna, o que significa isso? Na escala, na pirâmide das evidências científicas, existem vários tipos de estudos. O clínico duplo cego randomizado é um que está quase no topo, é o segundo do topo da carreira, do topo de evidências. Então, super confiável. Não é qualquer pesquisa. Esse estudo aqui, ele foi avaliado e tem um nível de evidência muito grande. Então, você sabe aqui, ó, o aroma de limão pode ser eficaz na redução de náuseas e vômitos da gravidez. Excelente opção para a mulherada substituir aqueles medicamentos. O efeito da aromaterapia por inalação combinada com limão e hortelã-pimenta na náusea e vômito. Outro randomizado duplo cego. Então,
outro estudo com evidências científicas. Muitas pessoas dizem isso, você vai ouvir pessoas falando na internet que não pode hortelã-pimenta na gravidez. Inclusive foi essa informação que tinha naquele material que eu falei que foi uma bobagem, que aquela aromaterapeuta escreveu. Enfim, né? Estudo, gente. Vamos se basear em estudo, em evidência científica, tá aqui. Para dores e tensões, hortelã-pimenta, aromatouch, frankincense. Eu adorava usar o frankincense com aromatouch para dor nas costas, para dor de cabeça. Dor de cabeça, eu pingava uma gotinha sublingual. O aromatouch é um mix de óleos essenciais só para uso tópico, só para relaxamento da musculatura. O peppermint, seguro nos 3 trimestres, você só precisa ter cuidado durante a amamentação e eu vou explicar também por quê. Numa pele sensível e perto dos olhos ele pode ser irritante, então uma dica que a gente dá com o peppermint para dor de cabeça, você pinga uma gotinha na palma da mão e você passa aqui, ó, na região das têmporas. Então tem que ter cuidado para não ficar perto do olho, porque pode incomodar, mas não vai trazer nenhum problema para você. Indicado para dores de cabeça. Inclusive existe um estudo que o hortelã-pimenta ele foi mais eficiente que o paracetamol para dor de cabeça. Tensões no pescoço e nuca, você pode aplicar para a parte respiratória, rinite, sinusite, perda do olfato, para questão digestiva, azia, enjoo, fadiga, prontidão e energia. Experimenta inalar esse óleo essencial quando você se sentir indisposto, sem vontade de fazer nada. Para febre e ondas de calor, inclusive é um óleo que você vai usar com seu bebê quando tiver alguma demanda como essa. Tomou uma vacina, tá febril. Em vez de dar um medicamento, experimenta usar o hortelã-pimenta bem diluído, uma diluição bem segura no seu bebê, tá bom? Tem propriedade anti-inflamatória, antiespasmódica, analgésico, expectorante, estimulante. Olha aqui outro artigo sobre o hortelã-pimenta no tratamento sintomático do prurido em mulheres grávidas. Eu lembro que na minha gravidez eu tive uma alergia de pele que eu ficava com umas placas assim de me coçar e foi na última gestação. Não tinha tido nas outras duas, eu fiquei, meu Deus, que é isso? E o médico falou que é normal acontecer na gestação. Eu fazia um spray com água e hortelã-pimenta e passava para aliviar aquela coceira. Estudo do efeito do óleo de menta em náuseas e vômitos durante a gravidez, mais um aqui. Cristina, por que você falou que tinha que ter cautela na amamentação? Porque algumas pessoas relatam que ao usarem o óleo de hortelã-pimenta na amamentação, elas sentiram uma diminuição da produção de leite, tá bom? Não existem estudos que comprovem uma ação do peppermint para isso. Porém, há mulheres que relatam. Eu, por exemplo, usei o hortelã-pimenta de forma tópica, passando aqui na região do meu seio, tá bom? Dos ductos mamários, não no mamilo, tá bom, mulherada? E eu senti uma diminuição da produção. E com isso eu consegui fazer o desmame gentil do meu filho mais novo. Só que o autor desse livro, Aromaterapia para Todos, ele fez uma enquete com 166 mães. Então não é um artigo científico, é uma enquete. 70% das mulheres disseram que usaram e não sentiram efeito algum. Mas 30% disseram que sentiram uma diminuição na oferta de leite. Então, 70% é um número considerável de que não vai trazer nenhum prejuízo durante a amamentação. Porém, 30% também não é um número que a gente despreza. Ou seja, se você quer experimentar um desmame gentil com seu filho, usar o hortelã-pimenta para diminuir essa produção, você usa. Se você está usando, não, Cristina, eu não quero diminuir a oferta de leite, eu quero usar, por exemplo, para dor de cabeça, para parte digestiva, eu gosto de inalar esse óleo porque ele me dá mais disposição, e eu não quero que diminua a minha produção de leite, e eu senti que diminuiu. O que você vai fazer? Você vai parar o uso. Então você pode testar sim, não tem problema nenhum, porque ele não vai secar o seu leite. O que ele pode fazer é diminuir a produção. E se você está sentindo esse efeito sem querer, você vai só parar o uso e usar um outro óleo essencial que vai estimular a oferta de leite, como o basil, como o fenel, são duas opções para isso, tá bom? Para a questão de equilíbrio emocional, a gente fica com o emocional mais abalado, são muitas dúvidas, incertezas,
A gente tem a opção aqui do Balance, do Tangerina e Lavanda. Vamos falar um pouquinho sobre esses óleos. Balance é um mix de óleos essenciais, um blend. A doTERRA pegou vários óleos com ação calmante e fez o Balance. Então ele vai dar suporte com equilíbrio emocional, para o sistema nervoso e para a nossa pele também. Principais indicações: harmonia para a mente e para o corpo. Você não vai só usar esse óleo para equilíbrio emocional, mas para aliviar até aquelas tensões aqui, tá bom? Na região da nuca, do pescoço, das costas. Então, ele é indicado para ansiedade, equilíbrio emocional, dor nas costas, confusão, tristeza, depressão, aquela alteração de humor. Uma hora você está muito bem, outra hora você está super estressada. Ele vai te ajudar a chegar naquele equilíbrio. É um óleo aterrador, ele te traz para o centro. Trouxe aqui para compartilhar com vocês uma experiência feita pelo Dr. David Hill em 2009, utilizando um microscópio de campo escuro para analisar os glóbulos vermelhos de uma pessoa antes e depois de aplicar o Balance na sola dos pés. Na imagem 1, você vê umas células de sangue todas aglomeradas e presas umas às outras, quando elas deveriam ser arredondadas, afastadas, permitindo uma circulação livre entre elas. Nesse estudo, nessa imagem, nessa primeira imagem, as células elas não conseguem oxigenar corretamente o nosso sangue, nem nutrir o nosso corpo de forma adequada. Uma pessoa que tem as células assim, ela tem pouca energia e baixos níveis de saúde. E aí foi aplicado na sola dos pés da pessoa e retirada uma nova amostra de sangue 30 minutos depois daquela aplicação. O resultado foram células soltas, transitando livremente como elas devem ser, para conseguirem oxigenar o sangue, levando os nutrientes para todo o organismo. Um corpo com funcionamento saudável, com as células nesse estado da segunda imagem, permite que a pessoa se sinta mais disposta e equilibrada ao longo do dia. Tá tudo ligado. Se você não tá bem, você não se alimenta bem, você não dorme bem. Se você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não acorda bem, seu nível de cortisol tá lá em cima. Então, o Balance ele vai te ajudar a trazer esse equilíbrio e até a melhorar a sua saúde também. Inclusive, o Balance é usado para crianças agitadas, tá bom? Para birra, outro óleo que você vai utilizar também quando seu filho nascer. Tangerina, um óleo cítrico que vai ajudar ali com suporte emocional e para o sistema imunológico e pele. Tangerina é um poderoso anticoagulante, anti-inflamatório, sedativo e laxante. Olha só, benefício para o corpo, para a mente. Por ser um cítrico, você também precisa ter cuidado ao se expor ao sol. Pelo menos 12 horas aí antes de expor a pele ao sol, quando aplicado na pele. Cris, eu vou inalar, eu preciso ter esse cuidado? Não, tá bom? Inalar sempre que você se sentir triste, irritada, cansada emocionalmente. Pode utilizar no difusor porque ele melhora a qualidade do sono também por ser sedativo. Mas o que é interessante é que se você usa durante o dia, ele não vai te deixar com sono. Ele diminui o seu nível de irritação, tá bom? E todo óleo cítrico, ele estimula os hormônios dopamina e serotonina ligados à sensação de prazer e bem-estar. Inclusive, pode ser utilizado das 3 formas, pode ser ingerido, você está com alguma dificuldade digestiva, usa o tangerina, usa o limão ou algum daqueles óleos lá que eu falei. Tangerina tem um gosto muito agradável para você utilizar na água, água com gás. Lavanda, um óleo tradicionalmente usado para equilibrar corpo e emoções. É o óleo mais conhecido pelos seus efeitos calmantes e sedativos. É o óleo mais vendido no mundo. Existem estudos que o lavanda ele foi mais eficiente que o lorazepam para a questão de ansiedade. Ele vai ajudar também no sistema cardiovascular, emocional, sistema nervoso e pele. E as principais propriedades desse óleo são analgésico, ele é um analgésico, anticoagulante, antidepressivo, antiespasmódico, regenerativo, sedativo, um verdadeiro óleo que você não pode deixar faltar na sua casa. Por exemplo,
Anticoagulante. Tá com algum sangramento, você pode ingerir esse óleo essencial. Se cortou algum acidente na cozinha, usa esse óleo, você vai ver como ele estanca, ele ajuda a estancar o sangue muito rápido. Para quem sofre de pressão alta, pode utilizar esse óleo na região dos pulsos, do coração. Pode inalar esse óleo, que ele também vai ajudar a equilibrar ali, pingar uma gotinha de cada lado do travesseiro antes de dormir, uma infinidade de usos com lavanda. O lavanda, ele é rico em ésteres e álcools e uma baixíssima concentração de cânfora. Eu vou explicar a diferença e a importância dessa informação aqui. Os ésteres, eles trazem um equilíbrio emocional, ajudam na nossa regeneração celular e têm ação anti-inflamatória. Os álcools, ele já têm uma ação antifúngica, bactericida, antiviral, imunoestimulante. Então, olha só como é um óleo muito versátil, até para dar um suporte para o seu sistema imunológico. Existe uma ideia de que qualquer lavanda vai ser calmante. E não é. Um exemplo, eu tô aqui em Curitiba. Você sai em Curitiba, na calçada você tem lavanda. Aqui no meu quintal eu tenho lavanda, só que é uma outra espécie de lavanda. A lavanda da doterra ela é extraída da Bulgária, onde a química daquela lavanda ela é muito mais rica em ésteres, como o acetato de linalina e o linalol, que é um álcool. No Brasil, a gente tem um cultivo de lavanda, só que é a espécie Lavandula dentata. É uma outra espécie que contém um alto teor de cânfora. E a cânfora, ela é excitante. Ela atravessa a barreira placentária, podendo, inclusive, trazer problemas para uma gestante no primeiro trimestre. Então, enquanto a lavanda da doterra, que é a espécie Lavanda angustifolia, possui propriedades calmantes e sedativas, a lavandula dentata, ela pode se mostrar mais estimulante. Inclusive, é boa para a parte de sistema respiratório. Olha só, cada uma tem a sua função. Então não basta ser lavanda e não basta dizer que é lavanda angustifolia também. Você precisa confiar na empresa que está levando aquele óleo para dentro da sua casa e da sua família. E para que uma espécie de lavanda seja segura para se utilizar na gestação, ela precisa ter uma concentração de até 0,5 de cânfora. Então é normal ter cânfora na lavanda, só que tem que ser em baixa concentração. A doterra não só diz que o óleo é de lavanda, da espécie Lavanda angustifolia, como ela disponibiliza todos os testes de cromatografia gasosa, como se fosse um hemograma da planta, tudo que você vai encontrar de composição química naquela planta. E não só da lavanda, de todos os óleos da doterra, ela disponibiliza isso. Eu peguei um lavanda meu e fui ver a cromatografia gasosa dele lá no site. E olha só a quantidade de cânfora, 0,21, super seguro. Principais usos da lavanda, eu já falei, qualidade do sono, estimular a circulação sanguínea, cicatrizante, para a fissura das mamas ele é excelente também. Apoio à imunidade, a gente tem aqui ó, melaleuca, On Guard e Stronger, 2 óleos que eu super indico toda mãe ter. O Stronger é uma mistura de óleos essenciais da imunidade, que ele pode substituir o On Guard, só que ele é próprio do Kit Kids. Se você optar por esse óleo para sua imunidade, isso aqui, gente, são opções, você vai escolher. Se você optar pelo Stronger, você sabe que você só vai usar de forma tópica. Ele não dá para colocar no difusor ou para ingerir, mas é uma opção que você já pode usar no bebê, tá bom? Logo, nasceu o bebê, quero cuidar da imunidade dele, pode utilizar o Stronger assim. O On Guard já é um mix presente em todos os nossos kits iniciais. Você que quer começar suas experiências com os óleos, existe um kit que vem com 12 óleos e vem com a maioria dos óleos que eu falei aqui, tá? Inclusive melaleuca, On Guard vem dentro desse kit na versão conta-gota, que você pode ingerir, fazer gargarejo, usar no difusor, fazer as suas próprias diluições. Eu trouxe um estudo aqui sobre o melaleuca. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Melaleuca é muito bom para garganta inflamada. Tá com a garganta inflamada? Você pode fazer um gargarejo com esse óleo essencial.
tá bom? Ajuda com resfriados, gripes, cortes, ferimentos, para acne, herpes labial, cândida, e eu vou trazer um artigo aqui sobre isso. O On Guard, uma mistura, um blend de óleos próprio para resfriados, gripes, suporte à sua imunidade, problema de trato urinário, infecção urinária, é um poderoso antisséptico. Dentro dele a gente tem a canela, então também vai ajudar com demandas de diabetes gestacional. Olha só esse artigo científico, 2 artigos aí que eu trouxe para você. A adesão de cândida às células epiteliais humanas e formação de biofilme é reduzido pelo óleo essencial subinibitório de melaleuca, alternifolia, que é a nossa melaleuca. Então, a cândida, ela não consegue aderir às nossas células, trazendo prejuízo. Outra, sensibilidade de cândida aos óleos essenciais. São uma alternativa aos antifúngicos? Todos esses artigos aqui, eles estão nessa plataforma, gente, chamada PubMed, tá? Você pode dar uma pesquisada lá. Aí ele fala aqui, ó, 30 cepas de cândida foram isoladas. Fizeram lá o método de difusão, fizeram com óleo essencial e fizeram com medicamentos, com drogas antifúngicas, o clotrimazol, itraconazol e fluconazol. E olha só aqui no final, eles usaram vários óleos essenciais, óleo de hortelã, manjericão, lavanda, tea tree, que é a melaleuca, orégano e outros. E ele falou aqui, ó, os óleos essenciais inibiram o crescimento e a atividade da cândida de forma mais eficiente que a droga antifúngica. Os danos induzidos pelos óleos essenciais no nível celular foram mais fortes. Uma opção natural. Quantas mulheres sofrem com candidíase de repetição e não conhecem? Aí usa o medicamento, os médicos dizem, fungo é o micro-organismo mais difícil de você combater. Imagina você ter uma solução natural para isso. Olha só as conclusões desse último estudo que eu mostrei para vocês. A cândida é mais sensível a diferentes óleos essenciais em comparação com as principais drogas utilizadas. O óleo essencial afetou principalmente a parede celular e as membranas da levedura, ou seja, mata a cândida para que ela não tenha nem opção de se reproduzir. Krishna, tu falou aqui sobre os óleos e como que eu vou usar esses óleos. Falei que você pode ingerir óleos essenciais, mas você sempre vai optar durante a gestação pelo uso aromático e pelo uso tópico. Não pode usar a ingestão? Não tô falando isso. Eu ingeri óleos essenciais, mas no seu primeiro trimestre você vai ter um cuidado maior, vai optar pelo uso aromático e tópico e depois você só vai usar o uso interno quando você se sentir mais confortável para isso, tá bom? Então, quando você for inalar, você vai pingar uma gotinha na palma da mão e cheirar, ou colocar no difusor, de 3 a 8 gotas no seu difusor. Quando você for utilizar na pele, existe uma diluição adequada para as gestantes. Eu vou fazer, por exemplo, um vidrinho para mim, Krishna. Esse é um vidrinho de 10 ml, Rolon. Eu vou fazer para utilizar para minha imunidade todos os dias. Então, se é para uso diário, em um vidro de 10 ml de óleo vegetal, você vai colocar 2 a 6 gotas do On Guard, por exemplo, do óleo essencial. Eu vou botar On Guard melaleuca. Eu boto, então, 3 gotas do On Guard e 3 gotas do melaleuca. Preparei a minha mistura aqui para minha imunidade, vou usar diariamente e vou me sentir mais segura. Se você vai utilizar uma mistura para curto prazo, tô com uma demanda de pele, tô com um problema digestivo, aí você pode aumentar essa concentração. Em um vidro de 10 ml agora, você coloca 10 gotas do óleo essencial, beleza? Essa é uma dosagem super segura. Se você já tem experiência e hábito de utilizar os óleos, você pode aumentar aqui um pouquinho essas dosagens. Trouxe aqui para finalizar também algumas receitinhas para vocês. Você pode printar, utilizar aí não só na gestação, mas depois dela. Primeiro é um creme anti-estrias, que você pode preparar
com a loção neutra da doTERRA. A doTERRA tem essa loção que ela não tem cheiro, é de base vegetal. E quando você mistura com óleo essencial, vai ficar com o cheirinho do óleo. Não vai ter nenhum outro aroma, uma mistura de aromas ali. Junto com a loção, você pode acrescentar, isso é uma opção. Você pode usar só a loção com os óleos, mas se você quiser também utilizar óleos vegetais para ainda melhorar essa absorção do óleo essencial e ter um efeito ainda melhor, eu sugiro o óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoa doce, de semente de uva, óleo de coco. Pode misturar todos eles, cada um vai ter uma função mais evidente, mais atuante na sua pele. Não tenho, Krishna? Faça com que você tenha. Só não deixe de utilizar. Opções de óleos essenciais para você fazer um creme anti-estrias. Lavanda, gerânio, olíbano. Você vai passar na região da sua barriga, dos seios, não passar no bico, tá bom? Flancos, lateral dos glúteos, parte interna das coxas. Saiu do banho, passa já o seu hidratante. Uma dica que eu dou para você preparar essa mistura, pega um vidrinho, pode ser, sabe aqueles vidros de geleia? Prepara naquele vidrinho toda essa receitinha aqui e deixa lá no seu banheiro protegido da luz, tá bom? Um tônico para o útero. Então, os óleos, eles podem ser um grande aliado aí no processo de regressão do útero. Quando a gente engravida, o nosso útero, que era pequenininho, ele fica enorme, tem uma dilatação muito grande e depois ele começa o processo de regressão. Se você quer acelerar esse processo, fortalecendo ali o seu útero, que você deve fazer também com atividade física, tá bom? Pode utilizar os óleos de gerânio, clary sage, que na gestação não é permitido, mas no pós é. Frankincense, lavanda, copaíba e algum óleo vegetal da sua preferência. Óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de semente de abacate. Aplica na região do útero 3 vezes ao dia. Eles vão te ajudar a reduzir inchaço, estimular a produção de colágeno, apoiar a elasticidade da tua pele e a aparência da pele também. Para cicatriz de cesárea, óleos com ação para regeneração celular. Todos esses óleos aqui têm uma ação citofilática. E aí você pode preparar em 10 ml de óleo vegetal, 5 gotas de frankincense, 5 gotas de helichrysum, 3 gotas de lavanda e 3 gotas de arropão. Essa aqui tá uma diluição muito segura. Se você quiser dobrar essa receita, ela ainda está dentro da margem ali de segurança, tá bom? Eu dobraria, que foi assim que eu fiz para minha. E para finalizar esta aula, eu quero agradecer a você que se permitiu estudar, se empoderar a respeito dos óleos essenciais. Se essa aula fez sentido para você, compartilha com todo mundo do seu time, compartilha com as suas amigas que estão gestantes. Aqui está a minha família. Eu sou mãe de 3, o Heitor hoje, que é o meu mais velho, ele tem 14 anos. A Helena, que é a minha filha do meio, tem 5 anos. E o Henry, o meu filho mais novo, vai fazer 4 anos. 4? Vai fazer 4 anos, a minha escadinha aqui. Eu digo para vocês, a minha gestação do Heitor, comparada à gestação da Helena e do Henry, foram totalmente diferentes. Então, você pode sim usar os óleos como a sua primeira linha de defesa. E essa foto foi tirada no dia que o Henry nasceu. Ele tá com a roupinha, a mesma roupinha que o Heitor saiu da maternidade. O Henry tá com essa roupinha também. E naquele mesmo dia, nós utilizamos óleo essencial no difusor para o Henry. A gente já colocou ali o On Guard, que é uma mistura para a imunidade. Eu comentei sobre ela hoje. Por quê? Entra muita gente, fluxo de médico, de enfermeira, e eu queria proteger o meu bebê. Desde ali, logo 2 dias depois, a gente já estava na nossa casa, com a graça de Deus. Eu desejo que você, gestante, tenha uma excelente gestação, se empodere sobre o uso dos óleos essenciais e use em toda a sua família. Beijo, fique com Deus.